nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a obra de Nelson Rodrigues. E no intervalo a conversa continua, já que são tantas as coisas para serem lembradas. Estão lembrando agora, nesse instante, das frases trágicas, né? Porque hoje as feministas teriam, as feministas, qualquer pessoa de bom senso execraria, né? Teria sido dito num programa de televisão, né? O Nelson andava dizendo que as mulheres gostavam de apanhar, gostam de apanhar. Ele falou no Roda Viva, se não me engano. Ele fala, pois claro. Ele repetia isso. E a mulher dele dizia, explica essa frase, né? Praticamente o ameaçava de dar uns tapas nele e tal. E o Nelson dizia, não se explica o óbvio, não se explica. E o que acontece foi que a frase foi dita quando uma apresentadora perguntou, Nelson, você acha mesmo que as mulheres gostam de apanhar? Ele disse, né, isso está, inclusive, no ar, né? Tá. Só as normais, as neuróticas reagem. E foi uma gargalhada tão grande no estúdio que eles tiveram que chamar comerciais, alguma coisa assim. Ele era muito engraçado também. E o Nelson dizia essas piadas com o rosto absolutamente sério, né? O que tornava as butades, as blagues ainda mais engraçadas. Agora, o que eu acho assim, fantástico no Nelson, dos trabalhos que eu fiz dele como atriz, sob a direção do Abujanra, trabalhando com o Hugo, trabalhando com o Jimmy Monteiro também, no Beijo no Asfalto, é que o Nelson, esse ponto que ele toca dos tabus, do comportamento da cultura, em especial da cultura brasileira, ele consegue levar a dimensão da tragédia grega. Eu me lembro, uma dos grandes debates, que eu acho isso uma parte assim, emocionante do trabalho dele, é que nessa construção, em algumas peças, isso está, por exemplo, na Serpente, essa dimensão da tragédia está bem no Beijo no Asfalto também, que você... Mas muito mais em Senhora dos Afogados. Realmente, sim, Senhoras Afogados é o exemplo do modelo de tragédia grega. Que são peças que você pega, você dá uma dimensão, você sai do drama e você entra no espaço da tragédia, que são as dimensões essenciais do humano, né? Dos dramas, das questões humanas mais essenciais. E aí onde ele ganha essa dimensão de universalidade, e essa coisa que o Hugo afirma e que o Fernando também fala, de quanto ele é importante, o quanto ele se catapulta a uma dimensão de universalidade e que ele poderia estar sendo montado e é montado em qualquer lugar parte do mundo. Olha, nós separamos aqui para mostrar... E desculpa, que se você não sabe o histórico dele, você trata ele como um revolucionário. A primeira vez que eu li ele em Brasil, em Uruguai, eu desmaiei. Eu achei que era um cara que acabava com tudo. Acabava com a igreja, acabava com a família, acabava com tudo. Era todo o que nós queríamos como adolescentes. Só que você não conhecia o outro lado. Lo que pasa es que você não conhecia o outro lado. Que essa é a grande contradição, não? Dele, que isso é o que é fantástico. Quer dizer, porque se não tivesse essa contradição, não existiria. Porque ele tinha um apoio, o apoio dele à ditadura civil-militar era um apoio explícito, né? Claro. Escrito, falado, né? Claro. Houve todo depois aquele problema com o Nelsinho, com o filho dele, onde ele ficou, onde ele se surpreendeu. Ele acreditava que não havia tortura no Brasil. A defesa começa a ficar mais escassa, mais reticente. Ele de fato mudou de posição, né? Ao fim, ele depois tem de saber que o filho tinha sido torturado. Ele não sabia, ele não acreditava. Ele não acreditava. Na verdade, foi de uma ingenuidade grande do Nelson. É interessante isso, né? Um homem inteligentíssimo, no entanto, politicamente ingênuo em certos instantes. Mas o que se diz muito é que o pavor dele era da uniformização que os regimes comunistas totalitários produziriam. Então, na defesa da liberdade dos indivíduos, ele abominava as sociedades fechadas. Mas apoiava outro totalitarismo. Pois essa era a grande contradição. Olha, nós temos aqui, nós já falamos bastante do Nelson, nós temos um trechinho do Nelson contando o começo quando ele julga que começa mesmo a ser um intelectual, um escritor. Esse trechinho é da TV Cultura, que foi recuperado pelo programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Vamos ver o Nelson. Tinha 6 anos e me apaixonei por todas as professoras. Eu comecei a ser realmente Nelson Rodrigues aos 7 anos de idade, na Escola Prudente Moraes, na Tijuca.
A professora que mandava a gente escrever sobre uma estampa de vaca, por exemplo, sobre pintinhos, mandou a gente fazer uma história da própria imaginação. E então eu tirei o primeiro lugar com outro menino. O outro menino fez um passeio do Rajá no seu elefante. Eu fiz a história de um adultério tremendo. A adúltera era esfaqueada pelo traído, pelo enganado. E assim eu escrevi a minha primeira vida como ela é. Isso já era uma antecipação do meu teatro, do tipo do meu teatro, da imaginação dramática que eu teria. Olha, depois que ele disse que Maravilha. o videotape é burro, né? Que ele dá para acreditar nisso? Com 7 anos escrevendo, Totalmente. e 7 anos escrevendo uma história de adultério, né? Também não tem, também ele não criava um personagem em cima dele mesmo? Eu acho que há pessoas, desculpa, mas eu acho que há pessoas que nascemos com um olhar crítico profundo e com um conhecimento que não tem nada a ver com esse outro conhecimento que você tem através da informação. Certo? Eu me lembro que com 7 anos eu apontava para as pessoas e dizia: você não é capaz de criticar a minha madre porque você faz isto, isto e isto e isto. E eu tocava o timbre da minha vizinha e falava com ela. A campainha. Tocava a campainha, o timbre. Tocava a campainha e era um sistema de sentar-se no colo de alguém e sentir que passava algo com isso. E isso reconhecer depois que você lê a obra dele. Isso é o incrível. É decir, você sabe de aquele acto, você é consciente de aquele acto. Eu acho Pero que ele brinca você... com a consciência. O Nelson acho que desde, e eu acredito piamente que aos 7 anos Mas é ele fazia real, isso. claro. Também não importa. Eu acho que a comprovar isso não importa. O que importa é que ao longo da vida dele, alguma coisa clicou ali na cabeça dele naquele momento que toda a vida dele se traduziu na tentativa de interpretação dessa realidade que, no fundo, eu sinceramente, eu não acho que aí é uma coisa muito pessoal, eu não acho que a dramaturgia do Nelson, ou mesmo as crônicas, a vida como ela é, seja tão distante do que a realidade. Eu acho que ele simplesmente conseguiu literariamente expressar. Se você vai na vida real, e a gente está cansado de ver isso nas crônicas de jornais... As crônicas são... Ele está lá, ele está falando... Por isso que eu digo assim, ele foi um cronista muito feliz da sociedade, das contradições, da moral, do conservadorismo da sociedade brasileira. E há uma outra ambiguidade, que é a presença do humor ao lado do drama. O próprio Nelson... Aliás, o teu livro é sobre isso, né? O meu livro é sobre isso, queria puxar um pouco para isso. Em 74, ele dá uma entrevista para o SNT e ele diz textualmente: há um mistério, nada misterioso na minha obra, né, que alguns captam, outros não, que é a simultaneidade do patético com o humorístico, o dramático e o humorístico indo lado a lado. Textualmente, quase que textualmente, são essas palavras do Nelson, né? Então, quer dizer, você tem situações cômicas que são enervadas, por assim dizer, por elementos aflitivos, uma referência ao câncer, por exemplo, né? Uma atitude qualquer violenta que quebra aquele tom, aquele timbre de comédia. E você tem o contrário também, situações sérias que, de repente, se desmoralizam com uma piada, com uma blague, com uma situação qualquer. A cena cômica. final do Beijo no Asfalto, né? O Beijo no Asfalto, que no final você não sabe exatamente se a estrutura da tragédia. Se a convenção continua a ser dramática ou se virou comédia, de Mas novo. essa, para mim, essa é a estrutura da tragédia, porque se você não mostra um limiar, né? o humor da coisa, Esse você limiar. não tem o trágico da coisa. Ele usou isso frequentemente. No final da Falecida, você tem... É ótimo aquele você final. vinha, né? Você vinha num tom de farsa e, a certa altura, o Toninho chega em casa e diz para a mulher, Zulmira,
vem escutar a maior do século. O que é que foi? Bom, a Zulmira andava de pinimba com a prima, a Glorinha, considerada o maior pudor do Rio de Janeiro, né? E a prima tinha deixado de falar com ela estava com raiva da prima, e o Toninho vem dizer, você sabe por que a fulana, a Glorinha, não se despe, não vai à praia e toma banho vestida e é o maior pudor do Rio? Porque teve câncer e tiveram que extirpar um seio. E começam a rir às gargalhadas, os dois. O espectador já não sabe como é que você ri de alguém que teve câncer e que perdeu um seio. Entende? É exatamente assim, é o final do primeiro ato de A Falecida, de 53, que é a primeira das tragédias cariocas. Então, ao longo das tragédias cariocas, esse tipo de elemento infeliz, sórdido, mórbido, é propositadamente, com frequência, jogado no meio da comédia, ou ao contrário, às vezes você está numa situação absolutamente dramática e a comédia vem degradar aquilo. Você não pode deixar de rir ni de pensar al respecto. Por ejemplo, en la Dorotea hay una frase maravillosa da Tia en que ela dice, lo grave es saber que embaixo de esta ropa tenemos un cuerpo nu. Lo cual significa Dorotea, que todo eso significa, estamos cubriendo nosso desejo, estamos cubriendo nossas identidades, estamos cubriendo nosso prazer, estamos cubriendo tudo o que de humano de repente deveríamos ter e aflorar, não? É decir, e sentir isso como... Hugo dirigiu Doroteia, né? Sim, junto com os irmãos Guimarães, com a Denise Milfon. Junto com os Guimarães, com a Denise Milfon, e vocês voltaram à maneira... A expressão com que Nelson chamou a peça, que foi farsa e irresponsável. Parece que por volta de 50, parece não. Exato, porque também 50, havia sido feita por Ziembinski. Se fez como tragédia absoluta. Foi montada como uma tragédia, e na realidade havia perdido como um drama, realmente, pero... lo cual era imposible para nosotros, en eso estábamos totalmente de acuerdo de comienzo, ¿no? Es decir, era absolutamente respetable a frase falsa e irresponsável. A expressão que Nelson usou para denominar a peça porque Doroteia. Realmente, sem o conceito de farsa, você não chegaria jamais ao entendimento de coisas tão profundas. Yara, eu queria que você contasse ainda que brevemente a experiência na televisão, na TV Cultura. Né? Vocês mencionaram a Bujanra, eu falei em Antunes. A TV Cultura, a gente teve a oportunidade, isso foi década de 80, o início dos anos 80, que a gente ainda pegou, eu ainda peguei uma produção que se fazia, chamava os Teleteatros da TV Cultura. Teleteatro Cultura. Cultura, que eram adaptações de teatro, adaptadas não era novela, não era minissérie, não era teatro na televisão, que era a origem da televisão. Exatamente. A origem das dramaturgias da TV de vanguarda, da TV de comédia. Fez assim, né? Que era ao vivo. E era ao vivo? Não. Era gravado. A TV Cultura era gravada. Mas a gente fez esse Senhora dos Afogados, e tinha naquela época, me lembro, era uma turma, quem inaugura mais ou menos isso é o próprio Antunes, com vestido de noiva, desse teleteatro. E tinham grupos de intelectuais e atores, diretores de São Paulo que faziam disso uma expressão de uma riqueza. E tinha uma pesquisa de linguagem, tinha ensaio, tinha um envolvimento de outra natureza do que se faz hoje. Era uma época que a TV Cultura era a BBC, fazia o que a BBC... Era uma produtora do pensamento brasileiro, da dramaturgia, do pensamento político, do pensamento cultural. Era realmente, TV Cultura foi uma expressão fundamental do pensamento. A televisão ali realmente prestava um serviço à cultura brasileira. E tinha também uma das pessoas importantes dessa época, era a própria Renata Palottini, né, que era uma das que participavam da adaptação de peças, poetisas, enfim, e que dramaturga também. Dramaturga, né, que participava desse processo. Era a Antônia Bujanra, era o Antunes, era o Fernando Faro. Tinha uma turma assim de uma riqueza e de uma criatividade, né? E a gente teve a sorte de nos encontrar com essa geração toda da TV Cultura. E fizemos uma montagem de Nelson Rodrigues, pelo menos essa que eu participei, que o Hugo participou também, e que foi uma lição de televisão, de teatro, de tudo. Foi assim, Senhoras uma convergência. Senhoras Afogadas.
Foi a primeira e única vez que dirigi algo em televisão. Me lembro que a Bujanra me disse, você está louco por dirigir uma cena, não? E eu disse, estou. Então vai. Vai lá e dirige. E dirigiu. E zoom, e saí do personagem que estava fazendo, que era o dono de prostíbulo, e me fui correndo e dirigi toda a cena do mar, que era inacreditável. Já que cada um está contando uma historinha, eu vou dizer, a Yara lembrou do Antunes dirigindo Vestido de Noiva, né? Que é um marco mesmo, né? Na teledramaturgia, como eu disse aqui, na teledramaturgia brasileira, como eu disse no início. E havia há uma cena na peça que é passada numa redação, tem a redação de jornal, né? Um personagem é jornalista. Na verdade, não, diga, por favor. Não. É por telefone. É por telefone. Você vê o repórter falando com a redação. Antigamente tinha aquela coisa do noticiarista e alguém, o redator na redação, é quem compunha, só queria contar que a cena o Antunes gravou essa cena da redação na redação de telejornalismo da TV Cultura, onde este hoje apresentador era um jovem repórter. Né? Então não foram só vocês que tiveram esse contato com o Nelson Rodrigues. Mas a Yara falou da Renata Palu. Você participou da montagem? Eu fui figurante. Figurante, eu estava trabalhando. Mas tinha fala. Não, era o fundo da redação. Isso não é importante. Bom, agora nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa hoje sobre a obra de Nelson Rodrigues, principalmente a parte relativa à televisão. Nós voltamos já.